Nova treta entre Bap e Leila e a reação do neto do Opina Porco. A Leila tem que parar de brincar e ir à CBF. Se liga só no que o neto disse a respeito dessa treta de Leila e Bap. Se liga. Mas vamos lá. Eu quero conversar com vocês, na verdade, sobre algo que aconteceu antes da partida, em uma entrevista da presidente Leila Pereira para a TV Palmeiras, onde ela rebateu a equipe do Flamengo em virtude da nota lançada pelo Flamengo ontem, né? Que o Flamengo falava que o Palmeiras, de acordo com o espião tático do GE, era uma das equipes mais favorecidas do Campeonato Brasileiro desde a implementação da ferramenta do VAR. Vamos ver o que a Leila falou? Créditos à TV Palmeiras e a gente já volta, bora lá. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, porque eu acredito que é importante a gente se posicionar sobre isso também, sobre a nota do Flamengo. Então, olha, para falar a verdade, eu não entendi muito bem o porquê que o Flamengo se intrometeu nesse assunto. O que nós estávamos questionando eram decisões referentes ao nosso jogador. Então, eu não entendi o porquê da nota deles. Será que a carapuça caiu? Será? 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 Pode ser, eu não sei, porque, sinceramente, eu não entendi. E a coisa fica mais ridícula a partir do momento que o Flamengo diz que o Palmeiras é o clube mais beneficiado, não é? Pela arbitragem. Eu acho isso uma cara de pau absurda. Eu acho que eles esqueceram da final da Libertadores, o que aconteceu na final da Libertadores. Então, eu sou uma presidente que eu não questiono. Vocês nunca me viram questionando decisões da arbitragem em campo. Não é que eu acho que eu não posso servir, a arbitragem não pode servir de muleta, não é? Mas aquilo lá todo mundo viu, então é uma cara de pau dizer que o Palmeiras é beneficiado depois daquela final de Libertadores. Que eu achei muito assim interessante quando eles dizem que o Palmeiras é o clube que houveram mais intervenções do VAR. Ainda bem, porque se houve intervenção do VAR, é que houve erro na arbitragem. Então o VAR veio para corrigir esses erros. Que o que o Flamengo queria? Que os erros persistissem? O Palmeiras ser o mais prejudicado? Eles querem o quê? Que a arbitragem volte sem as tecnologias do passado? Então, foi uma nota muito sem pé nem cabeça. Eu acho que é mais desespero. Eles deveriam cuidar mais do clube deles e esquecer um pouquinho do Palmeiras. Fascínio, é uma obsessão? Obrigada, Leila. Obrigada. E um bom jogo pra gente, que tenhamos um lindo espetáculo. Bem, meus amigos, vocês viram aí, e eu já quero começar adiantando aqui, que quando eu falo sobre a presidente do Palmeiras vir a público e falar a respeito, né, das situações ali que envolvem o Palmeiras, em vez de nota, carrossel nas mídias sociais, ela vir a público pessoalmente falar, eu não tô falando pra ela dar uma entrevista rápida à TV Palmeiras e cutucar equipes rivais. Eu falo sobre ela levar a discussão para outro patamar, com mais propriedade, com mais eloquência, com mais autoridade. Levar no patamar de Confederação Brasileira de Futebol, levar no patamar de Federação de Arbitragem, levar no patamar de Superior Tribunal de Justiça Desportivo. É muito fácil você manter a discussão ali naquele raso e cutucar equipes rivais. Isso é muito fácil, isso é muito simples de fazer. Agora eu quero ver você realmente atacar os tubarões. Então, sobre ela vir a público e falar lá na TV Palmeiras, do Flamengo e não sei mais o quê, eu continuo com o meu posicionamento de antes. Eu acho que ela tem que marcar uma coletiva e realmente se impor frente aos órgãos que comandam o nosso futebol. E cai em discussão no plano dos clubes, isso não vira nada. Isso não vira nada. A única coisa que vai acontecer é que talvez daqui a pouco o Flamengo vai emitir uma nota rebatendo a presidente. Ou vai virar público, né, em uma declaração do BAP rebatendo a presidente. Ou às vezes vai ficar quieto, não vai falar nada. O ponto que ela fala é que ela não entende por que que o Flamengo emitiu uma nota ali falando sobre o Palmeiras. Simples, porque o Palmeiras emitiu uma nota utilizando um lance do Flamengo, citando o Flamengo no contexto da arbitragem e das decisões do STJD no dia anterior. E é claro, pessoal, ninguém aqui é inocente. Quando o Palmeiras emitiu aquela nota, eu falei assim, isso vai vir uma resposta. O Corinthians, até agora, não respondeu, não falou nada, porque ele tá num plano competitivo muito diferente de Palmeiras e Flamengo. Hoje, a rivalidade do Palmeiras, esportivamente falando, ela acaba sendo com o Flamengo. Embora o Corinthians seja um rival histórico, mas a competição hoje, a busca por títulos hoje acontece dentro do espectro Palmeiras e Flamengo. Então era natural que o Flamengo daria uma resposta. Claro, eu não sei se ela utilizou de ironia, de sarcasmo, pode ser, mas todo mundo já esperava que o Flamengo com certeza iria responder isso. E aí ela cita outro ponto também, que é lá da final da Libertadores. Só que a gente não pode se esquecer que na final da Libertadores vazou um áudio
da própria presidente do Palmeiras com o conselho, falando que não tinha como questionar a arbitragem, sendo que os jogadores do Palmeiras não tinham dado um chute a gol. Então, no momento que torcida, que conselheiros, que comissão técnica pede para a Leila se impor perante a questão da arbitragem, o chute do Eric Pulgar com o jogo parado na canela do Fux. Ah, Neto, teve o lance do Veiga também. Sim, tinha que ter ido pro VAR também. Mas o lance não estava parado, a gente estava dentro do contexto de jogo, né? O conselho do Palmeiras, jogadores, comissão técnica, torcida, pressionou para que a Leila falasse alguma coisa, se manifestasse de forma oficial, e ela não fez. Ela não fez sob a justificativa de que o Palmeiras não deu um chute a gol. Ah, como que eu vou questionar a arbitragem sendo que meus jogadores, ela falou aí sim ainda, sendo que meus jogadores não deram um chute a gol. E esse áudio acabou sendo vazado. E agora, mais de 6 meses depois, ela volta e fala isso. Lembrando que a Libertadores é da Conmebol, é outro contexto, é outra competição. A arbitragem, se não me engano, era uma arbitragem também de fora do Brasil. É um contexto bem diferente, bem diferente. Então ela tenta retomar aquilo, sendo que, na verdade, era para ela ter se posicionado naquela época. É por isso que eu falo para vocês, meus amigos, que a questão é a seguinte: o presidente de time de futebol tem que exercer autoridade, tem que se impor. Se você não se impõe na hora certa, depois você fica aí, ó, tentando recolher as migalhas para discutir algo que ficou no passado. E aí, já não tem a mesma força, já não tem a mesma eloquência, e a grande maioria dos rivais vão olhar e vai falar assim, é choro. Lamentavelmente é isso que vai acontecer, vocês sabem disso. Então, quando eu falo sobre a Leila vir a público e falar a respeito das situações com a arbitragem brasileira, eu não tô falando para ela ficar cutucando o clube rival. Eu tô falando para ela ir realmente ali na fonte. Ah, Neto, mas tem gente do STJD que é torcedor do Flamengo, que é torcedor de equipes rivais. Ok, eles podem ser torcedor de qualquer equipe. A questão é você discutir com eles dentro do plano, do espectro deles. E não você ficar ali no raso contra clubes. Aí é muito fácil. Aí qualquer um pode falar qualquer coisa. Correto? Agora, o que eu espero é que ela eleve essa discussão a um outro patamar. Vai acontecer isso? Acho difícil, porque se fosse para acontecer, já teria acontecido nessa entrevista de hoje. Cara, essa treta tá longe de acabar, hein? Enquanto o BAP e a Leila estiverem em Flamengo e Palmeiras, essa treta vai continuar, eu tenho certeza. Agora, a Leila dizer que o Flamengo e o BAP tá se intrometendo nas coisas do Palmeiras, cara, primeiro que ela se intromete também. E segundo, o Neto foi perfeito aí. Flamengo e Palmeiras, eles disputam tudo. São rivais aí no Brasil e nos últimos 10 anos tem brigado aí para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, o que diz respeito a um diz respeito ao outro e vice-versa. Então não tem como fugir disso. Entendeu? Agora, concordo com o Neto em partes de ir à CBF e aos órgãos para tentar resolver essa situação. Porque não tem como ter erros grotescos, tanto a favor como contra. E a gente sabe, eu gosto muito do Neto, quem me acompanha aqui sabe que eu sempre elogio ele, mas, cara, o que a gente vê, o que a gente já viu, né, de uns anos pra cá, é que o Palmeiras tem sido muito mais beneficiado. Essa é a realidade. E ontem não foi diferente. O Palmeiras venceu por 3-0, mas teve um lance duvidoso logo no início. Palmeiras e Fortaleza. Não sei se era para expulsão ou não, mas fica aí a dúvida. Mas eu quero saber de você, o que você achou aí da reação do Neto e o comentário da Leila Pereira em relação ao BAP e ao Flamengo. Deixa o seu aqui embaixo, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!